Boa noite, pessoal. Eu vou enviar para vocês essa revisão que fala um pouco sobre a ventilação invasiva em sala de emergência. E eu achei bem interessante porque ela fala um pouco desse procedimento que muitas vezes acaba sendo realizado em salas de emergência, né? Apesar de ser um procedimento que deveria, na maioria das vezes, ser realizado dentro de uma UTI, mas por conta da superlotação das UTIs, ele acaba sendo realizado dentro das salas de emergência, né? Por isso que é de grande importância os profissionais, né, tanto médico como enfermagem, estarem cientes, né, estarem aptos para realizar esse procedimento. É a título de conhecimento, na verdade eu não vou cobrar nada de vocês desse artigo, é mais como um complemento, depois quem se interessar em ler, eu vou estar enviando para vocês. Ele explica um pouquinho sobre as modalidades, né, dessa ventilação invasiva. O que quer dizer essa modalidade? Então, toda vez que o paciente ele é entubado, então esse paciente tem que ser conectado a um respirador, né? Então, o tubo é o que vai, né, levar, né, o circuito de respirador acaba levando essa ventilação para o paciente. Então, a gente vai precisar de um respirador. E esse respirador, ele vai ter os parâmetros, ou seja, o profissional ele vai ter que configurar esse aparelho para cada situação, né? Vai depender de cada caso, da gravidade do caso, como eu disse para vocês também, considerado todos os parâmetros do paciente, altura, peso e outros parâmetros também que são avaliados dentro de cada situação, tá? Então ele vai citar aqui alguns tipos de modalidade, né? Fala sobre, por exemplo, volume controlado, pressão controlada, pressão de suporte, que cada modalidade vai se referir a um tipo de ventilação, tá? Inclusive, até para esclarecer, a gente vai ter uma modalidade que é utilizada no desmame, ou seja, quando tá querendo tirar já esse respirador do paciente, então essa modalidade na verdade, o paciente ele acaba entrando, a respiração dele vai entrar também junto com o aparelho, até que consiga, por fim, extubar. Tá? Então, cada modalidade vai trazer referência para um tipo, né, de ventilação que vai ser feita. Tá? Também esse artigo ele fala um pouco sobre o tempo, né? Qual que é o tempo, em média, que esse cliente acaba ficando, né, entubado dentro de uma sala de emergência, porque o ideal, na verdade, quando ele entuba é subir para uma UTI, o que a gente vê que não é muito a realidade dentro dos nossos hospitais, né? Inclusive a gente vai ter a sala amarela, que é um local onde esses clientes acabam ficando até mais que um dia, muitas vezes aguardando ali uma vaga de UTI. Também fala um pouquinho sobre a sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular. Tá? Toda vez que for entubar um paciente, é preciso que esse paciente seja sedado, né? Não tem como entubar uma pessoa totalmente acordada. Então, vai ser feito todo um preparo desse paciente, medicação, analgesia, sedação, para fazer esse procedimento de forma confortável, né, a esse cliente, tá? Traz aqui algumas medicações também que são muito utilizadas. O fentanil, que é uma analgesia, né, que deixa o paciente calmo e também uma sedação. Temos também o Propofol. O Propofol é aquele que é conhecido como leitinho do Michael Jackson, né? Muitos profissionais usam até esse nome, né? Um apelido que dão. O Propofol ele é bem branco, é aquela medicação que o Michael Jackson usava, né? Por isso que ele ficou bem conhecido. Tem o midazolam também, que é uma sedação que é muito utilizada, né? E também teremos o desmedetomidina, que também é um sedativo. Então, alguns sedativos que são utilizados para poder fazer, né, essa intubação de forma confortável ao paciente. Aí nessa tabela aqui, a gente vai ter os modos ventilatórios, tá? O que é que ele faz em cada situação. É bem interessante, viu, gente? Quem tiver a oportunidade de ler esse artigo é bem legal. E também não deixa de falar também sobre os riscos, né, da intubação, quais são as complicações de uma ventilação invasiva. Então, como eu disse para vocês, quando é possível, sempre vai ser analisada a possibilidade de realizar uma ventilação não invasiva, né?
para evitar risco de infecção, riscos de esse paciente ficar muito tempo ali internado, hospitalizado, mas quando não tem como evitar e é feita essa intubação, infelizmente ela vai ter algumas complicações e alguns riscos, tá? Então é isso, pessoal.